Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E tô aqui para falar um vídeo rápido, eu espero, sobre o meu Frankenstein OSR, que é uma coisa que eu venho fazendo com vários sistemas, mas só para exemplificar, que é quando eu pego mecânicas de sistemas diferentes e junto tudo e crio o meu sistema. Que na verdade não é meu, né? Eu digo assim, o que eu gosto de usar. Isso não é uma coisa exclusiva do RPG solo, de maneira alguma, e nem uma coisa nova. O pessoal faz isso desde o começo, lá na década de 70. Tá bom? É só para exemplificar um pouquinho. Primeiro, eu fiz isso com uma paixão que eu tenho no mundo do RPG, que são os jogos OSR, do Old School Renaissance, Old School Revival. Os jogos OSR, que eu gosto muito, é a minha abordagem favorita dentro dos jogos medievais. E existem muitos jogos Old School, muitos jogos OSR. E, embora eles sejam muito parecidos, por exemplo, o Swords and Wizardry tem muita coisa parecida com o Basic Fantasy, que tem muita coisa parecida com o Blue Home, que tem muita coisa parecida com as edições antigas do D&D ou de Dragon e tudo mais. Só que cada um deles sempre tem um detalhezinho aqui que muda um pouquinho, dá um colorido a mais, outro detalhezinho ali na criação de personagens, alguns têm um detalhezinho no combate. E vamos conhecendo variações, assim, muitas vezes mínimas desses sistemas, e a gente vai gostando bastante. E eu vou mostrar para vocês, então, como está o meu OSR. Então eu jogo bastante dentro dessa proposta. E a base do meu jogo é o Pocket Dragon, que já é o velho de guerra aqui do canal, o primeiro sistema que apareceu. E eu complementei com bastante coisa do Aventureiros e Mercenários, do Beltrame, que é muito sensacional, que é um hack e evolução do Pocket Dragon. Então você bota aí que 80% das regras que eu uso são desses dois materiais aqui, tá bom? Mais do Aventureiros e Mercenários, que tem basicamente todas as mecânicas do Pocket Dragon, só que são, vamos por assim dizer, um pouco mais trabalhadas. O Pocket Dragon ele é bem cruzão mesmo, bem roots na proposta. Só que acontecia, eu sempre achei o teste de personagem do Pocket Dragon muito cruel. Porque assim, no jogo original, e o Aventureiros e Mercenários manteve isso, qualquer coisa que você for realizar que não seja uma ação de combate, você joga um D20, soma o nível do teu herói, e o resultado tem que dar mais do que 15. Só que 15 é difícil, principalmente se você está trabalhando com heróis de nível 1, nível 2. Então fica muito difícil. A proposta disso foi por quê? Para que a maioria das ações rotineiras ou não tão desafiadoras fosse resolvida mais no roleplay. Isso funciona bastante em grupo. Quando eu jogo em grupo, eu mantenho essa regra ainda. Mas quando eu jogo solo, os meus personagens morriam muito rápido. E aí o Aventureiros e Mercenários acrescentou o lance da vantagem e desvantagem. Se você acha que teu herói tem vantagem naquela situação, você rola 2 vezes e escolhe o melhor resultado. Se o seu personagem não tem nada que ajude ele, você rola 2 vezes e escolhe o pior resultado. Eu acho muito bacana isso, já dá todo um colorido a mais. Mas os meus personagens ainda estavam morrendo muito, mesmo com essa regra. Então eu peguei aqui o meu primeiro acréscimo, que foi o resultado do teste de personagem que o Carlos Castilho fez para o jogo dele, Velha Guarda. Que aí tem toda uma gradação baseado nos jogos Power by the Apocalypse, em que, na verdade, a partir do resultado 9, começa a ser bem sucedida a ação, só que tem gradações, né? Tipo, se você tirar de 9 a 14, você obteve sucesso, mas aconteceu uma complicação e um problema. 15 você teve sucesso, normalmente, e 20 natural no dado, você teve sucesso e algo mais positivo ainda aconteceu. Se você tirar 8 ou menos,
você não tem sucesso, e se você tirar um no dado, além de você não ter sucesso, algo ruim acontece. Eu acho que isso dá todo o colorido que eu preciso, então eu uso essa regra e mais a regra da vantagem e desvantagem. Aí ficou perfeito. Mas ainda sentia falta de algumas coisas. Eu sou fanboy do D&D versão BX, né, o Basic e o Expert. Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas coisas na forma como os personagens funcionam. Então, primeiro o clérigo. Né? O clérigo no Pocket Dragon e no Aventureiros Mercenários, ele tem a capacidade de curar, tem a capacidade de espantar mortos-vivos, mas ele não tem feitiços. Isso é um motivo. Isso eu acho legal, porque diferencia bastante o clérigo do mago, do Magic User, né, no nome original. Mas eu sempre gostei muito dessa tabela aqui, que é a forma como o clérigo espanta mortos-vivos, afasta mortos-vivos no Dungeons & Dragons da versão BX. Então eu ignoro a regra do Pocket Dragon e uso essa tabela aqui, que de acordo com o nível você tem que tirar determinado número no dado e varia do tipo do monstro. Se for esqueleto é uma coisa, se for zumbi. E o mais difícil de afastar é o vampiro. Em alguns casos você só afasta os mortos-vivos e dependendo do resultado que você tira no dado, você destrói eles automaticamente. Eu sempre gostei muito disso no D&D e eu peguei isso para dentro do Pocket Dragon. Eu uso isso. Outra coisa que eu uso foi que no Pocket Dragon e no Aventureiros e Mercenários tem o sistema de magia, que é baseado nisso, né? Você tem os círculos de magia que você vai tendo acesso em determinados níveis. Por exemplo, no primeiro nível você só tem acesso, no primeiro nível do teu personagem, você só tem acesso ao primeiro círculo de magia. Quando você chega no nível 3, você passa a ter acesso ao segundo círculo. No nível 5 ao terceiro e assim vai. Só que no Pocket Dragon acontecia que, na minha opinião, tá bom, galera? Eu achava que o mago ele ficava muito fraquinho nos primeiros níveis, mesmo no nível 5, tendo acesso ao terceiro nível de magia, e terceiro círculo de magia, desculpa. E no Aventureiros e Mercenários acontece o contrário. Por exemplo, um personagem de terceiro nível, ele pode lançar 9 feitiços por dia de primeiro círculo. 9 vezes o mesmo feitiço, por exemplo, e fica muito poderoso. Então o que eu faço? Eu uso a tabela de feitiços, né? Quantos feitiços o mago tem acesso, dependendo do nível dele, e quais círculos ele tem acesso, eu uso a tabela também do D&D. Então, por exemplo, um mágico de nível 1 no Aventureiros e Mercenários, ele tem 3 pontos de magia, e ele já tem no Grimório dele 3 magias de nível 1. Ao passo que no D&D, um mago de nível 1, no D&D BX, né, ele só tem uma magia de primeiro círculo. E eu acho que essa evolução do D&D eu gosto muito, acho muito legal. E outra coisa que eu mudei é a questão das habilidades do ladrão. O ladrão tem as habilidades dele descritas, mas eu uso essa tabelinha aqui que trabalha com porcentagens, né, dependendo do nível. Ele tem certos atributos não, né? Certos valores que ele tem que atingir para conseguir fazer coisas como abrir fechaduras, se mover armadilhas, pickpockets, né? Que é o furtar bolsos e tudo mais, escalar. E eu uso as regras de habilidades de ladrão de acordo com o nível do D&D. Então essas são as principais modificações que eu fiz com relação a personagens. O guerreiro continua a mesma coisa e os outros também. Aí já começou a ganhar mais a cara que eu gostaria mesmo. Só que eu também achava que eu não gosto de combate geralmente em sistema nenhum, mas nos jogos OSR o combate é tão simples e tem tão pouca variação que é exatamente isso que eu gosto. Eu sei que isso soa estranho para a maioria dos RPGistas. Quando começa a falar que
que você tem 200 técnicas de combate, manobra, e empurra, e derruba, e não sei o que lá, definitivamente não é minha praia. Agora, se falar que eu tenho que tacar um dado simples lá e conferir contra a classe de armadura, pra mim é perfeito. Só que no combate do Pocket Dragon, o nível de mortandade é muito grande, os heróis morrem muito. Isso é legal, continua sendo bem mortal, mas muitas vezes não é o que eu quero, fazer essas aventuras sempre funil, que eu acho bem legal, mas que não é muito minha praia, porque gasta muito tempo, eu tenho bem pouco tempo para jogar. Então eu uso as regras de dano, o combate normalmente como é no Pocket Dragon, só que o cálculo do dano eu mudei. Eu uso o cálculo do dano do Scarlet Heroes, que aí você calcula o dano diferentemente. O dano é calculado de uma outra forma, você tem uma tabela de conversão, você rola o dado do dano, só que não é o resultado que você usa como dano. Por exemplo, você taca 1d10, vamos supor que o teu guerreiro está segurando uma espada que causa 1d10 de dano. Você tacou um D10 e caiu 9. Não quer dizer que ele vai causar 9 de dano. Você vai para a tabela do Scarlet Hero e 9 diz que ele vai causar 2 pontos de dano. Ai, mas é bem pouco. Só que aí o que muda? No caso dos monstros, você não calcula os hit points, os pontos de vida do monstro. O dado de vida, o valor do dado de vida é convertido nos hit points. Por exemplo, um monstro que tem dado de vida 2... você considera que ele tem 2 pontos de vida. Então você faz essa conversão, e o Scarlet Hero foi feito justamente para isso, para que um aventureiro de baixo nível consiga encarar desafios que geralmente só um grupo de 4, 5 personagens conseguiria enfrentar. Isso é legal, e aí por conta disso eu evito fazer grupo de aventureiros muito grande. Geralmente eu vou com 1 ou 2 personagens apenas e eu consigo encarar os monstros dessa forma, utilizando essa técnica. Aí o Scarlet Hero tem o conceito de Frey Die, que é um dado extra que você tem em algumas situações para causar dano extra, eu uso isso, e uma técnica é Desafiando a Morte, né? Defying Death, que é uma técnica que quando seu personagem ele provavelmente vai morrer, você pode usar essa técnica para tentar se safar. Eu gosto muito dela. Não por ser verossímil, porque não é nada verossímil, mas porque ela é bem heróica, ela traduz bem o que acontece nos filmes e livros que eu tanto gosto. E por último, eu gosto muito de fazer viagens, mas sem ser necessariamente hexcrawl, né, fazendo lá, e não porque eu não gosto de hexcrawl, eu adoro, tanto é que um dos jogos que eu mais gostei de ter criado é o Parque dos Dinossauros, que é um hexcrawl, mas para ser uma coisa mais rápida, eu uso as regras de viagem do jogo do Scott Maltoso, o jogo OSR, que é o Dungeon Knights, que é um fantástico, recomendo muito vocês lerem. É uma das melhores versões de OSR que eu já vi, mas assim, não conta muito porque eu sou absurdamente fã do trabalho do Scott. Para quem não está associando, é o mesmo cara que criou o Quill, jogo solo, o English Eerie, jogo solo, e mais um zilhão de outros jogos. O Stick Note Quest também é dele. Qual mais que é dele? O Dungeon Grits, né? Se não me engano, que é esse nome. E no Dungeon Knight ele tem algumas mecânicas de jornada, que são as Journey Tasks e as Journey Tags. Então a Journey Task é o seguinte, ele tem uma tabelinha aqui, que ele fala, quando você está viajando, o que pode acontecer, que tipo de teste você tem que fazer e o que acontece se você falhar. Então é muito prático isso daqui, é quase como se fosse os movimentos do Power by the Apocalypse, especialmente para viagem. E o Journey Tags, que é uma outra tabela um pouco maior, que é uma forma bem rápida e prática, que ele fala assim, aqui você determina o grau de dificuldade da jornada,
E dependendo do grau de dificuldade da jornada, ele descreve como vai ser esse trecho e que tipo de bônus e penalizações você tem nos testes que você vai fazer naquela outra tabela de Journey Tasks. Então, eu também costumava usar, galera, a regra de itens, né, de quantos itens pode carregar do Navy. Só que o Aventureiros e Mercenários, o Beltrame, ele colocou essa regra de espaços, né? Você compra algum objeto que tenha tantos espaços e aí você pode ir colocando itens e carregando itens até preencher esses espaços. Então isso fechou para mim. Então o meu OCR ele é uma junção disso. Pocket Dragon original, Aventureiros e Mercenários, Velha Guarda RPG do Castilho, o Dungeons & Dragons BX, né, do Cook e do Moldvay, Dungeon Knight do Maltose, Scarlet Heroes. E eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Então o meu OSR ele é uma junção de 6 jogos diferentes. E não é só isso, a tabela de monstros do Pocket Dragon é bem reduzida. E quando eu preciso incrementar a minha aventura, eu pego bestiários aí de qualquer OSR que eu encontrar. Então eu tenho o bestiário do Basic Fantasy, que é fantástico. Eu tenho o bestiário não, né? Mas o próprio livro de regras com o bestiário do Swords and Wizardry. E basicamente todos esses OSRs que a gente encontra por aí, eu tenho pelo menos uma página ou algum material de inimigos de monstros com as estatísticas. Então deu 6, pelo menos diretamente, e mais outros. É isso, galera. Espero que isso tenha inspirado alguém aí. Caso você tenha assistido esse vídeo e fala, meu, nunca joguei nada OSR, cara, você não sabe o que você está perdendo, tá bom? Vai lá e manda ver.